Sim, tá tudo certinho. O segundo capítulo dessa história, eu colocaria o título só A Compradora. A Compradora, o segundo capítulo é impressionante. Kathleen, minha amiga Kathleen, eu já li a tua história inteira, mas estou publicando aqui o segundo capítulo hoje, tá? Mas que história, hein, Kathleen? Que história impressionante. Quanto ensinamento, Kathleen, tem na sua história. Então você que está acompanhando, que já acompanhou a primeira parte, acompanha comigo aqui agora a segunda parte. Antes de eu começar com a segunda parte, queria pedir para que você fosse no nosso novo canal. Nós temos um canal chamado A Verdade de Cada Um, com o Paulinho Boa Pessoa, onde eu estou contando histórias misteriosas. Sabe aquelas histórias sobrenaturais? As histórias da meia-noite? Pois bem, elas estão todas nesse canal, A Verdade de Cada Um, com o Paulinho Boa Pessoa. Queria que você ouvisse aqui o segundo capítulo da nossa história e depois você desse uma passadinha lá. Isso é, se você gosta desse estilo de história. Tem umas outras histórias muito legais lá também. Dá uma visitada, aproveita, se inscreva. É canal do teu amigo Paulinho Boa Pessoa. Você faz isso? Mais um pedido urgente, assim, escrito com letras garrafais vermelhas, urgente. Seja membro do nosso canal. Para mim é muito, muito importante, porque o YouTube incentiva, divulga, você que é construtor de conteúdo, você que produz conteúdo, você que é produtor de conteúdo do YouTube, divulga que o seu fã, aquela pessoa que gosta de você, precisa ser membro do seu canal. E para o YouTube é importante. E para mim também o é. Por favor, seja membro do nosso canal. Se inscreva no canal, não vai esquecer. Acione o sininho, que é tão importante. E mais uma coisita. Paulinho, tem como eu ouvir as histórias do seu canal sem nenhum tipo de comercial? Sim, basta que você se torne YouTube Premium. Pronto. O YouTube criou isso há muito tempo, há muitos anos. Mas se você optar em ser YouTube Premium, você ouve as histórias sem nenhum tipo de comercial. Conto com você. Agora, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o segundo capítulo dessa história fantástica aqui no nosso canal já está no ar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Eu nunca vou esquecer o dia que o Beto entrou na minha vida. Meu personal trainer. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim. Uma luz que eu nem sabia que ainda existia. Ou persistia, sei lá. Eu estava com meus 33 anos. Eu me sentia madura, dona do meu caminho. Mãe do Bernardo, separada, mas com a minha Silvia sempre ao meu lado, a minha babá. Tem gente que fala assim, mas peraí, quando é que essa moça vai deixar de ter babá? Nunca. Obviamente que ela não cuidava de mim mais como um bebezinho, vocês estão entendendo, mas ela cuidava de mim como se fosse uma segunda mãe mesmo. E não confundam, ela não era minha empregada. Ela ajudava demais, fazia tudo para mim em casa. Mas eu não a tratava como empregada, até porque, para fazer a coisa da faxina e etc., havia outra pessoa. E até outras pessoas. Então não confundam. Eu achava que nada mais poderia me surpreender. Mas aquele homem conseguiu, sabe? Nos encontramos primeiro na academia do meu prédio aqui em Blumenau. Eu mesma pedi que ele viesse. Sim, a Andressa havia me mostrado a foto. Eu havia ficado impressionada.
A foto já havia me deixado encantada. Mas quando a porta de vidro da academia se abriu e ele entrou, eu quase perdi o ar. Eu quase perdi o ar. Ele era ainda mais bonito pessoalmente. Alto, esbelto, corpo desenhado, braços fortes, a pele dourada pelo sol, o cabelo escuro levemente bagunçado, uma barba por fazer, um sorriso seguro. Mas não era exibido, não. Não, isso não. E aqueles olhos, meu Deus, olhos que pareciam ler a gente por dentro. Sim, os olhos eram castanhos, eu não estou falando da cor dos olhos. Eu estou falando da força de expressão do olhar dele. Boa tarde, Kathleen. Eu sou o Alberto, mas todo mundo me chama Beto. Disse ele estendendo a mão. Eu apertei tentando disfarçar o impacto que ele me causou. A minha mão parecia pequena e frágil diante da dele. Prazer, Beto. Bem-vindo à minha rotina. Eu falei com aquele ar meio provocador que eu sempre usei quando eu queria chamar a atenção de um homem. Ele sorriu, mas não caiu na minha armadilha, não. Pelo contrário, ele puxou assim o relógio do pulso, olhou a hora e falou: e aí, pronta, vamos começar? Eu primeiro tenho que fazer uma avaliação, isso é muito importante que eu faça. Mas muito profissional, sabe? Sério, assim, profissional. Eu preciso primeiro fazer uma avaliação, é muito importante que eu faça. Eu preciso entender o seu condicionamento, como é que você tá. Eu ri por dentro. Que homem era aquele? Que não se derretia nem um pouco. Ele se mantinha firme e eu estava acostumado a ser desejado assim logo de cara. Mas o Beto, ele parecia imune ao meu charme. Ao charme do meu prédio, que realmente era um dos prédios bonitos de Blumenau. Ele me pediu para eu subir na esteira, ajustou o painel. Ele fazia tudo por mim, explicou como funcionaria. A voz dele era firme, mas calma, profissional. Até aí, profissional. E eu ficava admirando cada movimento, cada detalhe do corpo dele, enquanto eu tentava parecer mais atento às instruções. Concentre-se. Respiração, Cátia, eu quero ver como é que você está de condicionamento físico. Não adianta só querer emagrecer ou ganhar músculo. O treino é disciplina e constância. Ele dizia olhando sério para mim. E aquela seriedade me desmontava mais ainda. Eu estava acostumado a conseguir tudo fácil. Fosse com um sorriso, fosse com dinheiro. Então eu tentei o que sempre funcionava comigo. Beto, eu pensei numa proposta... de você ser assim o meu personal exclusivo. Eu não ligo assim, sabe, de pagar, porque você está muito bem recomendado. Tem como? Ele parou, cruzou os braços, me encarou de um jeito que eu nunca havia experimentado. Não era arrogância, nem grosseria, mas uma firmeza que me atingiu em cheio. Não, Kathleen, eu não vendo meu tempo assim. Eu tenho meus alunos, cada um tem a sua importância. O treino não é só físico. O treino também é condicionamento para a vida, sabe? Eu não posso abandonar as coisas que eu já faço. Nossa, eu fiquei sem graça. Fiquei sem graça porque pela primeira vez em muito tempo minhas armas não funcionaram. Engoli seco, sorri tentando disfarçar. Você é diferente. Foi a única coisa que eu consegui dizer. E ele não respondeu. Apenas voltou ao treino, ajustando aparelhos, corrigindo minha postura, ensinando-me, não, tá errado assim, é assim que é o certo. E aí ele encostava de leve assim nos meus ombros, quadris para me alinhar, e cada toque, mesmo técnico, fazia o meu coração disparar. Depois de uma hora eu estava suada, cansada, mas ao mesmo tempo mais viva do que nunca. Quando nós terminamos, ele falou: na próxima, eu quero que você vá numa academia que eu atendo. Não é por nada,
A academia aqui do prédio é boa, mas lá tem alguns aparelhos que eu quero te apresentar e vai ser importante. Lá eu tenho mais recursos. Dá para evoluir melhor. Eu sabia que eu iria evoluir. E eu saí... Ou sei lá o que ia acontecer comigo, mas que ia acontecer alguma coisa aí. Eu saí dali com as pernas bambas, mas na mão, alguma coisa que eu segurava como, sei lá, a esperança. E aquele homem seria um divisor de águas na minha vida. Eu queria o Beto para mim, mas pela primeira vez eu não tinha a menor ideia de como conquistá-lo. Eu queria. Já fazia tempo que o Beto tinha virado o meu tormento, a minha obsessão diária. Ele entrou para ser de fato o meu personal. Eu acordava pensando nele, passava o dia lembrando do sorriso dele, e à noite, quando eu me deitava na cama, era a voz dele que ecoava na minha cabeça. A diferença é que, ao contrário de muitos homens que passam pela minha vida, ou que tinham passado pela minha vida, o Beto não era qualquer um. Ele tinha algo diferente, um brilho nos olhos, uma disciplina no corpo, um jeito firme de falar que me deixava sem chão. E foi aí que eu pensei: se eu quero mesmo que ele me note, eu tenho que mexer um pouco no tabuleiro, não pode ficar assim. Cardio, musculação, momento de relaxar, alongamento. Adorava alongamento. Alongamento eu gostava. O alongamento era a hora que eu mais gostava, porque ele me fazia deitar num colchonete, que, aliás, como tudo na minha vida, eu tinha o meu exclusivo. Eu levava o meu colchonete, então ele me fazia deitar no colchonete, aí ele me ajudava a alongar, levantando as minhas pernas, às vezes fazendo alguma massagem na panturrilha, no meu ombro, alinhando melhor a minha coluna. Eu gostava. Não preciso ser mais clara, eu gostava. No começo, quando nós iniciamos aquelas aulas, eu me enfiei no shopping, não que eu precisasse. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre tive roupas lindas para fazer ginástica. Mas naquela tarde, enquanto eu passava a mão pelos tecidos de lycra, top justinho, short curto, conjunto de academia com cortes ousados, roupa bem colada no corpo, eu me sentia feito uma adolescente em busca de um olhar especial. Gastei sem dó. Passava no cartão. A minha frase era essa para as vendedoras: passa no cartão para mim, por favor. Passa no cartão para mim, por favor. Sem preocupação. Eu tinha o meu esteio por trás. Desde a adolescência, eu aprendi que agradar as pessoas é dar o melhor, é mostrar generosidade material, faz parte da minha vida. Eu sempre confundi isso, tá? Digamos, Paulinho, que eu fizesse amizade com você. Depois que eu tivesse uma amizade com você de uma semana, ia chegar um presente meu na sua casa. Eu sempre entendia que a generosidade estava ligada à amizade. Deu para entender? Eu até ouvi falar do Faustão da TV, que ele, obviamente que por outros motivos, também é uma pessoa assim. Ele, quando tem um amigo, diz que ele surpreende com presentes e presentes caros. Eu cresci numa casa onde nunca me faltou nada, já falei aqui. E com o tempo eu percebi que eu não tinha problema nenhum em usar dinheiro para abrir caminhos. Na manhã seguinte, quando eu entrei na academia com meus novos conjuntos, um top vinho justo, uma calça de cós alto que desenhava cada curva minha, eu queria ver o que ia acontecer quando os olhos do Beto caíssem em mim. E aconteceu. Por um instante eu senti que ele travou o olhar, ou foi impressão minha, porque eu olhei pelo espelho da academia, assim. Sabe, pelo espelho da academia? Muita mulher já fez isso. A gente olha pelo espelho da academia, ele
parece até que tinha esquecido a frase que ele ia dizer, disfarçou, claro, mas eu percebi. Durante os exercícios, o toque dele, firme, necessário, mas tão próximo, me arrepiava inteiro. Era como que se a pele tivesse um ímã e eu me via cada vez mais entregue àquela tensão gostosa. E quando a aula acabou, eu fui para casa, tomei um banho demorado e confesso, fiquei horas pensando nele e revivendo cada toque, cada palavra, cada olhar. A princípio eu havia combinado com ele apenas 2 aulas por semana, mas logo eu percebi que isso era muito pouco para minha ansiedade. Eu não resisti, na semana seguinte já estava marcando 4 aulas, quero 4 aulas por semana, porque eu sou exagerada. A minha segunda mãe, a Silvia, vai mais devagar, 4 aulas? Eu quero fazer 4. Você sabe como é que eu sou, Silvia? Você sabe como é que eu sou. Quando eu quero fazer, eu quero fazer. Eu quero fazer 4 aulas por semana. Eu quero entrar em forma logo, caramba. E quase todos os dias nós nos víamos. E essa rotina acabou nos aproximando. As conversas ficaram mais naturais, os sorrisos mais fáceis. E eu sabia que era questão de tempo até dar o próximo passo. E foi nesse embalo que decidi. Eu ia convidar o Beto para jantar. Mas não seria qualquer jantar, eu queria impressionar. Eu sempre amei a culinária alemã. Aprendi a apreciar desde pequena com os meus avós, conforme eu já contei aqui, que hoje, quer dizer, no momento de tudo isso acontecendo, viviam em Pomerode. É o correto. É que eu já tinha tido, agora é o Paulinho falando, eu tinha pronunciado Pomerode aqui, né? Não é. O correto, e foi alertado por uma ouvinte minha que mora por lá. É Pomerode. Aí eu pesquisei mais, é a cidade de fato mais alemã do Brasil. Não é só de Santa Catarina, não, é a mais alemã do Brasil. E esse nome, ele se origina da Pomerânia, na Alemanha. Pomerode. Meus avós que hoje, quer dizer, hoje, na época dos fatos, vivem em Pomerode. Sim. Eu aprendi com eles. E essa herança fazia parte de mim, do meu sangue, das minhas memórias, da minha infância, do almoço de domingo com marreco recheado, repolho roxo e chopp artesanal. O alemão sabe fazer chopp em casa, sabia? Meu avô fazia. Meu avô não comprava chopp, ele fazia. E eu sabia exatamente onde levá-lo. Eu iria num restaurante que fica recomendado. Se um dia alguém vier a Blumenau, vá no Norden. Norden é o nome do restaurante. É o mais sofisticado de Blumenau quando se trata de comida típica alemã. É um casarão histórico. Essa casa onde fica o restaurante é de 1879. Toda restaurada a casa, com luzes quentes e um jardim que parece saído de um conto europeu. Lugar perfeito. Quando eu fiz o convite para ele, eu quero jantar com você no Norden. Quando eu fiz o convite, ele hesitou. Disse, desculpa, sabe o que é? Kathleen, eu tô passando assim um mês difícil. A minha mãe tá adoentada, ela tá precisando muito de remédios. Eu não tô podendo ir num restaurante como esse não, Norden não. Fica pra outra ocasião. Eu sorri de pronto. Beto, você não entendeu. Você não entendeu. Quem convida, paga. Eu tô te convidando. Ele tentou recusar de novo, com aquele ar de orgulho, que eu achava lindo, diga-se de passagem, mas eu insisti. Eu não tô te convidando como personal. Eu tô te convidando como amigo. Entendeu? Não é um profissional que tem comigo, é um amigo. Ele suspirou e naquele instante eu soube que eu tinha vencido. Na noite do jantar, lá no Norden, eu escolhi um vestido preto de seda decotado
apertado na medida certa, um salto que me dava a postura de rainha. Ele chegou simples, camisa social clara, calça jeans escura, mas com o corpo dele. Aquele corpo falava mais alto do que qualquer terno de grife. O garçom nos conduziu até uma mesa que eu já tinha escolhido. Eu queria aquela, perto da janela. Sempre que eu ia no norte, eu sentava naquela mesa. Sabe, a família já tinha uma mesa cativa lá. E dessa mesa e naquela janela a gente podia ver o jardim iluminado por pequenas lanternas. Pedi de cara o prato que me lembrava a infância. Marreco recheado com repolho roxo, purê de batata, mas um molho bem denso. Agora, para acompanhar um belo vinho branco alemão. O cheiro da comida me trouxe memórias, enquanto eu descrevia para ele como os meus avós preparavam aquele mesmo prato em Pomerode. Os olhos de Beto brilharam. Durante o jantar falei do meu passado, falei da separação com o Anderson, do meu filho Bernardo, da minha relação com os meus pais. Ele ouviu tudo com atenção e aos poucos ele foi se abrindo também, contou que nunca conheceu o pai dele. Ele nunca conheceu o pai dele, que ele foi criado apenas pela mãe, a mãe que agora estava doente. Falou das dificuldades, dos sacrifícios. Aquilo mexeu comigo, do sonho que ele tinha de um dia montar uma loja de suplementos. E eu, que sempre vivi rodeada de conforto, vi naquele homem uma força tão pura, tão real, que me fez respeitá-lo ainda mais. A conversa deslizou para outros assuntos, relacionamentos antigos, escolhas da vida, sonhos. Eu, curiosa, perguntei se ele já havia se envolvido com alguma... Vou fazer uma pergunta curiosa para você. Posso, Beto? Lógico, pode. Você já se envolveu com alguma... Eu falo cliente, né? Cliente, aluna. Ele riu meio sem graça e disse: Não, eu não gosto de misturar as coisas. Eu acho errado. Mas eu insisti provocando. Nem com alguma exceção, assim. Ele me encarou firme. E depois de alguns segundos respondeu: Tá, tem pessoas que são realmente interessantes, assim, até irresistíveis. E aí fica difícil. Não respondeu. Meu coração disparou. Sei lá, eu imaginei que ele estivesse falando de mim ali na hora. Eu não sei, você que está ouvindo, se você entendeu assim, mas eu entendi na hora ali, eu entendi que ele falasse de mim. E eu sou meio louquinha. Aí eu deslizei a mão, deixei a minha mão cair assim no joelho dele, e naquele instante os nossos rostos se aproximaram. Fui eu quem provocou um beijo tímido, porque nós estávamos dentro do restaurante. Um beijo tímido. Eu vou chamar de beijo elegante. Você já viu beijo elegante? Aquele beijo que um casal dê assim dentro de um lugar público, um restaurante assim. Não é aquele beijo de novela, de cinema, não. Beijo elegante, existe. Um beijo elegante. Mas depois... como ele estava no meu carro, nós terminamos a noite num motel da cidade. E foi a partir daquele dia que nós passamos a namorar. Foi assim que o Beto entrou na minha vida. E quando eu apresentei o Beto pro Bernardo, meu filho, a afinidade foi imediata. Bernardo que dividia o tempo entre a minha casa e a casa do pai. Na verdade, o Anderson, meu ex-marido, sempre foi um bom pai. Ele sempre foi. Foi um bom pai, apesar dos erros no casamento, ele era um bom pai. E a Betina, nova esposa dele, porque ele já casou de novo, não esqueçam disso.
A Betina, a nova mulher do Anderson, tratava o Bernard com carinho. Mas ali com o Beto aconteceu algo diferente. Meu filho encontrou um amigo. Os dois compartilhavam a mesma paixão por futebol. Viraram companheiro de arquibancada, torcedores fanáticos do Blumenau Esporte Clube. Aqui tem um time que disputa a Copa de Santa Catarina, o campeonato daqui. Blumenau Esporte Clube. E eles também torcem pelo Figueirense, que é o time do estado. Todos os finais de semana, lá íamos nós três pro estádio Aderbal Ramos da Silva, o famoso Deba. O pessoal chama aqui o estádio de Deba. E era uma festa só, risada, grito, torcida, bandeiras balançando, uniforme. Eu olhava e sentia meu coração se encher. Mas nem tudo eram flores. Quando a minha mãe, quando Matilda, a minha mãe, soube do nosso relacionamento, implicou desde o início. O que mais pesava para ela, segundo ela, era a diferença de idade entre nós. Eu 33, ele 26. Ela olhava e dizia com aquele ar crítico, tom crítico, que só ela sabe ter: Kathleen, você não tem vergonha de andar de mãos dadas com um garoto que mais parece ser um filho? Eu achava um exagero. Claro que o Beto era um homem feito, maduro, 26 anos, e muito mais responsável do que muitos homens mais velhos que eu conheci. Mas no fundo, aquelas palavras da minha mãe ficavam ecoando, tentando sem sucesso diminuir a felicidade que eu estava vivendo. Minha mãe sempre agia assim. Quando o homem que me fazia feliz era pobre, ela já tinha feito a leitura. Não era o problema da idade, não. Ela tinha sacado, o cara era pobre. Ele era o personal trainer. E eu me lembro exatamente da hora em que o pavio da minha raiva se acendeu. A minha mãe lançou aquele olhar de reprovação seco e soltou: Kathleen, desculpa falar assim, mas esses moleques só querem saber de dinheiro, Kathleen. Então eles se aproveitam, o cara tá se aproveitando de você. Desculpa, mas você tá sendo de novo. Lembra aquela menina adolescente que você era, que você dava dinheiro pros... Você tá sendo aquela adolescente com 30 e cacetada já, porque você já tá ficando velha. Eu já tô vendo fios de cabelo branco em você. Eu me descontrolei na hora. Como assim? Eu, que sempre confiei na boa fé das pessoas, estava sendo repreendida por amar um homem que me fazia bem e com quem eu estava dividindo o meu tempo de vida. Respirei fundo e falei: mãe, o Beto é diferente, tá? Ele gosta de mim de verdade. Ela soltou essa risada. Uma risada debochada, como se dissesse: você ainda não percebeu? Isso me partiu ao meio. Aquela desconfiança vinda dela, aquela desconfiança vinda da minha mãe tinha peso pra mim. Tem gente que fala assim: mas por que você me ignorava? Não é assim. O que vinha da Matilda, minha mãe, tinha peso pra mim. Quando o meu namoro com o Beto atingiu 3 meses, eu sabia que não dava para continuar assistindo a felicidade dele longe de mim. Eu queria mais. Quem sabe se eu fizesse mais, a minha mãe calaria. Eu sou assim, eu vou pras cabeças. Eu sou decidida. Beto, quer saber de uma coisa? Junta suas coisas e vem morar aqui em casa. Ele ficou surpreso. Como assim? Junta suas coisas e vem morar aqui.
A minha mãe? A minha mãe é... Eu falei pra você, minha mãe é sozinha. Eu acho que a sua mãe merece cuidado, sim. Coloque alguém pra trabalhar com ela, uma cuidadora. Mas eu não tenho essa condição. Mas eu tenho. Eu tenho. A gente vai selecionar. Eu vou fazer um anúncio pra você. Não, eu vou fazer um anúncio. Se der certo a cuidadora, você pensa no caso? Mas eu preciso conversar com a minha mãe. Eu moro com ela, você entende? A minha mãe tá doente. A cuidadora, você não vai abandonar a tua mãe, você vai ver a tua mãe todo dia. Inclusive, você vai me levar lá pra eu ver também a sua mãe, né? Nós vamos ver tua mãe todo dia. E a cuidadora é uma profissional, é uma pessoa que... Ela vai cuidar melhor da sua mãe do que... Não é você que valoriza o profissional? Você não disse pra mim que a gente não pode ficar fazendo exercício sozinho, à torta e à direita, que a gente faz errado? Eu não caminhava errado, eu não levantava peso errado, eu não me alongava errado, e agora eu tenho você que faz tudo certinho. É por isso que eu tô com esse corpásio. Então, se a gente contrata uma cuidadora pra tua mãe, vai ser melhor. Faz assim, eu vou fazer um anúncio. Deixa eu entrevistar uma cuidadora, se eu conseguir... Sabe, estratégia. Tem gente que vai dizer estratégia. A Kathleen tem uma estratégia. Eu cerquei o Beto. Fiz o anúncio. Apareceram várias cuidadoras. Especialmente porque eu ia pagar o salário de cuidadora, assim, um salário bom. Escolhi aquela. A Clarice. Uma senhora também. Uma mulher com mais de 50 anos. Eu vou levar a Clarice pra tua mãe conhecer. E você acredita que a dona Dalgisa, a mãe dele, a dona Dalgisa adorou a Clarice? Eu falei pra você. E eu mesma falei com a dona Dalgisa. Dona Dalgisa, o seu filho te ama, eu te amo, a gente vai cuidar da senhora com todo carinho, mas o Beto, ele vai dormir lá em casa agora. Acho que ficou também sem jeito de me dizer não. E foi assim, sabe? E foi assim que eu consegui trazer o Beto aqui pra casa. Os primeiros dias foram incríveis. A alegria de conviver com ele, de acordar ao lado dele, de trocar confidências. Aquele homem, aquele monumento. Eu tô fazendo certo, o que vocês acham? Eu tô fazendo o correto, o que vocês acham até aqui? O fato é que o personal trainer é uma profissão de exposição, né? E foi aí que veio junto com a nossa convivência agora tão humilde, veio junto o ciúme. O ciúme. O ciúme, lógico que o meu ciúme. Alunas jovens, corpos perfeitos. Eu completei 34 já. Meu corpo não era ruim, mas também não era igual das meninas, não dava nem para comparar. Corpos perfeitos, cheiros de ginásio, fragrâncias de cremes pós-treino. Quando o Beto chegava em casa à tarde, depois das 10 da noite, eu explodia por dentro. Como é que você pode, Beto, atender cliente assim tão tarde, amor? Vamos impor um horário à noite, não. Ele respondia sempre calmo. É o meu trabalho, Kathleen. Eu preciso pagar remédio da minha mãe. Quero juntar para comprar um carro. Meu sonho é ter um carro. Você sabe disso. É o meu sustento. Eu quero ainda conquistar um dia a minha loja de suplemento. Eu preciso trabalhar. Eu tenho que crescer. É a minha profissão.
mas minhas inseguranças não me deixavam acreditar. Então eu passei, devido ao ciúme, a revisar as coisas dele: mochila, bolsos, celular. Eu procurava sinais da traição, e mesmo sem encontrar nada, a pulga atrás da orelha só crescia, até que um dia eu encontrei a mensagem que afundou tudo. Era um WhatsApp. Uma modelo que trabalha na TV local, famosa em Blumenau, aquela modelo que fazia um monte de trabalho assim, propaganda por aqui, sabe? Ela queria ser atendida por ele. Era conhecida por também aparecer num dos programas de entretenimento da NSC TV Blumenau. Essa TV é daqui, mas é afiliada da Globo, sabe? É a TV dos bacanas, assim. O texto que ela escreveu dizia assim, eu achei meio ousado. Oi, Beto, eu vou colocar o nome Ana, tá? Oi, Beto, é a Ana. Não é o nome real dela. Oi, Beto, é a Ana. Eu trabalhei gravando com a equipe da NSC. Pra que falar isso? E trabalhando com a equipe eu ouvi falar maravilhas de você. Eu tô ansiosa pra malhar com o seu treino, pra ver se eu dou uma ajeitada nessa coluna. E junto vinha a foto dela. Loira, curvas impecáveis, sorriso aberto. Choque total. Furei de raiva. A expressão é minha, tá? Furei de raiva. Quando o Beto chegou em casa, eu fui direta. Beto, vem cá, quem é essa mulher aqui? Eu peguei no celular e mostrei. Beto, quem é essa mulher aqui? O que essa mulher quer com você? Olha o texto que ela te escreveu. Olha como ela está se insinuando. Olha aqui, eu quero entender. Modelo, não sei o que da TV, que a coluna dela você vai ajeitar. Que conversa é essa? Quem é essa mulher, Beto? O que ela quer com você? E ele, com a sua paciência infinita, respondeu: eu tô trabalhando, Kathleen, é uma cliente. E diga lá, você mexendo nos meus aparelhos pessoais, é descaso, é desrespeito isso. Pisquei ofendido e gritei: enquanto você morar aqui e eu pagar todas as contas, eu olho sim. Eu pago cuidadora pra sua mãe, mando os remédios da sua mãe, eu pago as contas de casa, compro um monte de coisa pra você. Enquanto você morar aqui e eu bancar tudo como eu tenho bancado, eu olho sim, eu tenho direito sim. E escuta, essa aqui, você pode atender todo mundo, tá? Essa sirigaita aqui, essa tal Diana aqui, essa aqui, você tá proibido de atender. Ouviu? Você tá proibido de atender. Ele se levantou e ainda sem alterar a voz: já que essa é a sua condição, já que essa é a sua condição, Kathleen, amanhã eu arrumo minhas coisas e eu vou me embora. E vou dispensar a cuidadora da minha mãe. Na fúria doida de ciúme que eu tava, eu soltei: vai, então vai, pô! Vai mesmo! Mas não espera amanhã não, então, vai! Não espera amanhã, já aproveita! Psh, ei! Faça as malas e vai embora agora, então, vai! E ele foi.
Ainda trêmula, eu tomei remédios para dormir e tentei apagar aquele buraco que se formou no peito. Quando eu acordei, eu percebi que ele tinha ido de verdade. Eu desci as escadas porque o apartamento que eu moro, ele a cobertura é duplex. O apartamento que eu moro, a cobertura é duplex. Então eu desci a escada chamando Silvia, minha segunda mãe. Silvia, minha babá. Não fala em babá, você tá com 34 anos agora. Ela é minha babá. Silvia! 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 Ele foi embora, Silvia. E ela, com aquele carinho genuíno, respondeu: você mandou, Catherine. Ele foi desde ontem. Eu gritei com ela: você é uma imprestável, Silvia, por que você deixou? Você não viu que eu tava nervosa? Você não viu que eu tava nervosa? Você é uma imprestável! Por que você permitiu que eu fizesse isso? Kathleen, como é que eu vou segurar um homem daquele? De 1,90 m, sei lá? Como é que eu ia segurar um homem? Você tá louca? Você mandou ele embora. Naquele instante eu me senti a mulher mais escrota do mundo. Eu tinha chamado de inútil a minha segunda mãe. Nervosa. Me perdoa. Silvia, me perdoa. Mas a casa já estava em silêncio. Corri pro telefone e liguei caixa postal. Mandei áudio, mensagem, nada chegava. Ele me bloqueou. Você acredita, Silvia? Olha o agradecimento dele, hein? Por tudo que eu fiz por esse cara, hein? Olha o agradecimento dele. Eu tô bloqueada. Fiquei sentada na beira da cama, celular na mão, meu coração acelerado, gelado de medo. Aquela noite, o vazio parecia gritar dentro de mim. Depois que o Beto me bloqueou, eu passei dias em silêncio. Foram dias em que a minha casa, tão cheia de vida, com as risadas dele, do Bernard, meu filho, correndo, chamando pra gente ir pro estádio, torcer pelo time local. Parecia um túmulo na minha casa agora. O tilintar dos talheres na mesa, o som da televisão na sala, até a respiração da Silvia, tudo parecia mais pesado, mais lento, como se o tempo estivesse zombando de mim. Eu sabia que eu tinha perdido o Beto por causa do meu ciúme doentio. Mas também sabia de uma coisa: ninguém jamais resistiu a mim por muito tempo, desde adolescente. Quando eu queria alguém ao meu lado, eu dava o que fosse preciso. Eu dava o que fosse preciso para ter a pessoa. E eu não falo só de presentes simples, eu falo de coisas grandes, coisas caras. Quando eu dei 500 reais para aquele rapaz não se separar de mim lá, lembra? Aqueles 500 devia ser uns 5 mil hoje. Então foi muito dinheiro. Ele não se separou, eu lembrei disso. Sempre foi assim. Era quase um vício. Eu gostava de ver a cara de surpresa das pessoas. O que o dinheiro pode comprar, o brilho nos olhos. E depois, o laço que isso criava. E com o Beto não será diferente, porque ele é ser humano e o ser humano se repete. O que você falou? O ser humano se repete. Eu tinha dinheiro.
Muito dinheiro. Dinheiro que vinha dos meus avós, do meu pai, da minha mãe. Dinheiro não faltava. Dinheiro que crescia sem eu precisar. Mexer um dedo. Investimento, aplicação. E se o dinheiro pode comprar, por que eu não posso ter? E eu só queria o Beto para mim. E eu queria que ele ficasse comigo. E até que eu programei desde a segunda-feira daquela semana, eu fiz tudo desde a segunda-feira. E quando chegou o sábado, eu fiz segunda, eu fiz terça, eu fiz quarta, eu fiz quinta, eu fiz sexta. Quando chegou o sábado era o acabamento, tá? O sábado era o acabamento, eu já tinha feito tudo nos dias úteis da semana. Naquela manhã de sábado eu tive apenas esse trabalho. Eu sabia qual era o grande sonho do Beto. Era ter um carro próprio. Ele vivia reclamando de andar com um carro emprestado de um primo. Ele queria ter um carro. Usava bicicleta. Tudo bem que ele tinha porte físico para isso. Usava bicicleta. Ele queria um carro. Eu lembrei de uma conversa nossa. Aliás, ele sempre falou... Ele quando via a tal da BMW X1, quando ele via, falou: nossa, amor, isso aqui é meu sonho. Um dia eu chego lá. Eu não esqueci não! Esqueci não! BMW X1. Isso aqui é meu sonho. Nem se for para comprar uma com 10 anos de uso. Não, vai ser 0. SUV, compacta, esportiva, cheiro de novo, volante que parece abraçar a gente. Ele dizia que aquele carro era perfeito, bonito, imponente, mas ao mesmo tempo prático para quem precisa correr de cliente em cliente. Então, sem pensar 2 vezes, desde a segunda-feira eu programei tudo. Liguei para a concessionária da BMW Blumenau, dei meu nome, pedi a cor branca perolizada, interior caramelo, teto solar panorâmico. Eu consegui documentos, cópias de documentos dele, eu coloquei no nome dele, eu fiz questão que viesse todos os pacotes possíveis daquele carro, multimídia, roda de liga leve, aro 19, farol, full LED. Eu queria que fosse um carro de arrancar suspiro. Sábado de manhã. Agora faltava um momento mais difícil. Entregar. Comprar não é difícil. Tem gente que fala o difícil é comprar. Pra mim, não. Pra mim, não. O difícil agora era entregar. Liguei pra ele, de outro número. Outro celular que eu havia adquirido também especialmente pra isso. E quando ele atendeu, sua voz era fria. Oi, quem fala? Beto. Sou eu, a Kathleen. Kathleen, a gente não tem mais o que conversar. Não desliga, por favor, me escuta. Por favor, Beto, por favor. A última vez. A última vez, me encontra. É a última vez, você tá ouvindo? Depois de eu insistir, implorar, ele aceitou. Disse que viria até mim, mas eu não queria conversa longa. Quando ele apareceu, eu já estava tremendo. Eu usava um vestido simples, mas elegante naquela manhã de sábado. Eu queria que ele visse que não era só mais um capricho meu. Fiz ele entrar no meu carro. O que você quer? Assim, frio ele. Não, quero nada. Só quero te levar até um lugar. O levei até o pátio da concessionária BMW. O que você quer? Eu não estou entendendo. Você vai entender. Abre a porta do carro. Ele abriu. Tá vendo? Aquela X1 branca. O que tem?
os olhos arregalados dele. O que tem? Tá aqui a chave. Para, Kathleen. Não era o seu sonho? Para. Me leve embora, por favor. Que te leva embora? O documento tá pronto. Que documento, Kathleen? Eu não tô entendendo nada que você tá falando. Que documento? O documento do carro tá pronto. Alberto. Aí eu disse o sobrenome. Alberto. Ou simplesmente eu poderia ter colocado no documento se eu pudesse Beto. Não tô te comprando, não. Eu só tô te dizendo, toma a chave, esse carro é seu. O carro é seu. O carro é seu. Você entendeu? Esse carro, essa BMW branca X1, aí, 0, Banco Caramelo. Esse carro é seu! É seu! É seu, Beto! Compradora. Eu disse pro Reinaldo que eu colocaria o título nessa história da Kathleen. A Kathleen vai me entender. Aliás, ela já me entendeu porque ela contou a história toda e vocês vão entender. A compradora. Só podia ter esse título, mas eu até coloquei algo a mais. A compradora. Vocês vão saber o que vai acontecer no capítulo final dessa história que já vem aí. Woke up to 17 new problems. Blowing up my phone. Oh yeah, yeah. You know that if you let them, they'll try to break your soul. So I put on my robe and pour some coffee. Turn off my notifications. The sunshine pouring through the window sends some problems on vacation. You gotta roll with it, just roll with it. Just gotta go with it, just go with it. Whole life is gonna spin out of control. Just go with it, just go with it. You gotta roll with it, just roll with it. Just go with it, just go with it. Oh, keep your eyes on the road, let go and just roll with it, just roll with it. Bom dia, Paulinho, e a todos da Rádio Capital. Paulinho, até aí eu tô gostando dessa carta. Mas se esse rapaz deixar, se levar e aceitar esse carro, pra mim, olha, acabou. Porque até agora eu tô gostando dele, sabe? Porque essa menina mimada pensa que pode comprar tudo e todos. Ela falou do juiz, mas eu tô vendo que ela é pior do que ele. Entendeu? E é isso. Olha... Já tô ansiosa para amanhã. Beijo, meu amigo. Cristina do Aitavá. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Aqui é o seu amigo Washington Santos. A Kathleen, ela tem que entender uma coisa. As pessoas têm valores. E às vezes, esses valores não são comprados. Nem tudo, sabe? Nem tudo o dinheiro compra. O dinheiro não compra os valores de uma pessoa. O caráter de uma pessoa. Ela fala que o ser humano ele é repetitivo. Sim, ele é repetitivo. Mas ele repete, mas quando ele repete, tem sempre uma mudança. Ela não se sente amada, ela acha que ela nunca aprendeu, ela não entende o que é o amor.
por isso que ela age desse jeito. Tenha um bom dia, aqui é o Washington Santos, o seu amigo. Bom dia, Paulinha Jandira. Oh, meu Deus, que moça, que vida triste, não, Paulinha? Tem tudo e não tem nada, né? Ela quer prender um passarinho na gaiola de ouro, né? Não adianta, né? Paulinha, eu conheço uma pessoa assim que fica querendo comprar as pessoas com dinheiro, com presentes. Nem é tão rica, viu? Mas fica querendo comprar as pessoas e depois joga na cara. Isso é muito triste. É pessoas que devem ter uma deficiência, né? Tem que fazer um tratamento. Essa menina é judiação. Acho que nunca vai ser feliz, né, Paulinha? Não vi o final da história, mas com certeza não será feliz. Que pena, né? Coitado desse rapaz. Ainda bem que ele vai cair fora. Beijo, Paulinho. Woke up to 17 new problems, blowing up my phone. Oh yeah, yeah. You know that if you let them, they'll try to break your soul. So I put on my robe and pour some coffee, turn off my notifications. The sunshine pouring through the window, sends some problems on vacation. You gotta roll with it, just roll with it. Just gotta go with it, just go with it. Whole life is gonna spin out of control. Just go with it, just go with it. You gotta roll with it, just roll with it. Just go with it, just go with it. Oh, keep your eyes on the road, let go and just roll with it, just roll with it. I may be caught up in this traffic, but it won't stop my flow.